Amém. Jesus, bom dia a todos. Podem sentar. Hoje é um dia... Obrigado aos músicos. Eu ouvi naquela canção, vamos adorar a Deus, buscar primeiro o reino de Deus, um aleluia, assim em segunda voz, ficou muito bonito ouvido de fora. Eu estava a dizer que hoje é um dia muito especial para mim, porque faz hoje 34 anos que o Senhor fez de mim um homem e o meu primogênito nasceu. E portanto, o primeiro filho é sempre, o desabrochar de uma obra que o Senhor tem para fazer. E eu tenho orgulho em cada um dos meus filhos e dou graças a Deus por eles estarem no caminho do Senhor. E nesta manhã eu quero orar também por a vida dele e por ele. E ele tem sido, desde a sua meninice, também, foi o primeiro, não é? A caminhar comigo e com a mãe nesta mensagem. Mas ele tem sido uma coluna da mensagem em Portugal também. E eu quero realçar isso, aliás, cada um deles hoje. Mas, como eu disse, ele foi o primeiro. E desde muito jovem, desde muito novo, Deus nos mostrou que o coração dele estava determinado em servir esta mensagem e servir a Deus nesta mensagem. E ele tem permanecido fiel nisso. Às vezes nós não damos conta disso. Ele fica muito nos bastidores, mas eu sei o que é que ele tem feito. E eu quero reconhecer isso publicamente, o grande apoio que ele me tem dado ao longo destes anos no ministério. Tem 22 anos e ele está desde o princípio também. E o Paulo também, mas ainda era mais novo, são 6 anos de diferença, e naquela altura 6 anos era uma diferença grande. O Paulo era um pouco mais que um bebezinho, né? Teria 5 anos, 4 anos, 5 anos. Mas ele tem-me acompanhado ao longo do ministério, ele tem-me acompanhado mesmo nas batalhas que temos tido para manter esta igreja, para manter estas portas abertas, para suportarmos, não é, a presença daqueles que têm vindo para fechar estas portas. Isso também tem acontecido. Mas nós temos permanecido, porque Deus é connosco, e a Bíblia diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? E eu quero agradecer a Deus publicamente e orar convosco e fazê-lo também nessa perspectiva, que ele tem sido um apoio meu, um grande apoio nosso, e eu estou grato a Deus por isso, e sei que Deus tem reconhecido isso também, porque ele tem sido um vencedor na vida dele. Tudo o que ele se tem proposto fazer, ele tem vencido. E eu sei que é Deus zelando por ele e cuidando da vida dele. E que Deus continue a abençoá-lo, porque realmente ele é um herói da mensagem em Portugal. Porque não é fácil os jovens permanecerem na mensagem, especialmente os jovens. E ele, como eu disse, começou nisto com 12 anos, 13 anos, que eu batizei em nome de Jesus Cristo. E ele sempre tem até tido alguns dissabores por ser da mensagem. E eu sei o quanto ele tem sofrido por não ter conseguido ainda fazer mais por isto, trazer jovens, trazer povo. Conheço algumas histórias, só aquelas que ele conta. Ele não é muito de contar essas coisas, mas eu sei que elas existem. E eu sempre tenho orado para Deus manter o coração dele firme mesmo,
nessas condições de nem sempre as coisas acontecerem como nós desejamos. E eu sei também que o que acontece com ele acontece com cada um de nós, não é? E com os outros nossos jovens, mas estamos firmes, estamos juntos. Eu queria avisar a Igreja, assim com antecedência, que no dia 14, portanto 2 a 2 semanas, vamos ter ceia, e portanto será um domingo onde viremos só a partir das 15h30, a partir da tarde, não viremos de manhã, mas teremos ceia no dia 14 de maio, é um domingo, e eu creio que nessa altura estará tudo conjugado para que possamos tranquilamente servir ao Senhor e ser abençoados através da ceia, do lava-pés aos santos. Jesus disse para fazermos isso, porque isso seria uma bênção, porque Ele o fez como uma bênção. Depois avisaremos a irmãzinha que vive em Matosinhos, que hoje não pode estar connosco, e avisá-la-emos dessa data. Estamos gratos ao Senhor também por esta mensagem, mais uma mensagem, portanto estamos no mês 4 ainda, mas esta será a 6ª mensagem a ser publicada este ano. Aliás, já está publicada. Ela vai ser agora distribuída, mas ela já está disponível na internet. E esta semana também eu queria dizê-lo como um testemunho, embora os testemunhos devam ser dados no princípio, mas é mais um momento de glória de Deus que eu trago à Igreja, poderá até ser incluída na pregação, no nosso tema, vocês vão ver, cabe lá perfeitamente. Esta semana, portanto, o Paulo já arranjou casa, já tem a casa dele, está a preparar a casa dele, será o futuro lar onde ele receberá a sua futura esposa, e nós temos andado com ele a preparar o lar, a montar as coisas e tal. E um dia desta semana nós saímos, eram já perto das 8 horas, entre as 7 e as 8 da tarde, e vínhamos em direção ao carro, numa rua transversal, numa rua lateral, e eu vinha assim na frente, ele vinha com a minha esposa a conversar mais atrás, eu vinha mais à frente, e eu olhei e vi que realmente ao meu encontro, assim ligeiramente afastada, vinha uma jovem. E eu olhei, a rua estava quase deserta, acho que naquele momento até só vínhamos nós. E eu olhei, e no princípio, só olhei naturalmente, depois voltei a olhar, porque havia qualquer coisa naquele rosto que me era familiar, e vi que a jovem estava também com insistência a olhar para mim, com a mesma interrogação, conhecia-me, ela conhecia-me, eu também a conhecia, mas não sabia, naquele momento, eu não sabia de onde. E já tinha até passado por ela, e voltei a olhar para trás, e eu vi então que foi a médica que me assistiu no meu último internamento. E ela então, quando viu que eu a reconheci, veio ao meu encontro, e eu fui ao encontro dela, fomos ao encontro dela, cumprimentámonos, e ela ficou, uma vez mais, muito contente por me ver na condição em que eu estou, comparando como ela tinha a imagem de como eu estive, não é? Foi naquele período de internamento onde o problema da pele já estava resolvido, mas tinha aquele problema, aquelas bactérias alojadas na coluna, perdi o andar praticamente, perdi muita massa muscular, vocês sabem, e foi ela que me assistiu nisso tudo. Fiquei também muito dilatado, não é, por causa dos medicamentos. E ela olhou para mim e disse: você está muito magro. Eu não estou muito magro, eu estou como eu estava antes de ter o problema de saúde que tive. E ela disse uma coisa muito interessante, e eu depois pensei no meu coração, é pena que não reconheçam Deus nessas coisas. Mas ela disse: olha, vale a pena, não é? Vale a pena ser médico e passar por estas situações, ver que os doentes recuperaram. Isso é muito bom para nós, diz ela, é um grande incentivo para nós. Ver que, pronto, a coisa deu a volta,
porque não era para dar a volta, não é? Mas deu a volta, graças a Deus deu a volta. E ela ficou muito contente, não é? Ela ficou muito contente. Já foi a segunda vez que ela me viu depois da alta. E da primeira vez ela ficou muito admirada, mas eu ainda estava muito parecido com o que estava no internamento. Agora não, estou muito diferente por o que ela diz e por o que todos dizem, e eu queria trazer isso à igreja também como mais uma manifestação de que Deus sempre acaba a obra que Ele começa. Amém? E nós devemos confiar nisso e dar graças a Deus por isso. Amém? Vamos então inclinar as nossas cabeças em oração. Vamos também pedir a Deus que abençoe igualmente a palavra que vamos abrir e o nome do Senhor seja glorificado. Bondoso Deus e Pai, é nosso privilégio estar reunidos neste lugar. E é nosso privilégio, Senhor, porque pelo motivo da nossa reunião, estamos reunidos em Teu nome e para a Tua honra e para a Tua glória. E por isso pedimos que nos reconheças como tal. Vimos aqui em busca do Pai Celestial e desejando ardentemente, Senhor, e oramos para que assim seja, ser reconhecidos como filhos e filhas. Abençoa-nos, Pai. Nesta manhã, o meu coração particularmente, Senhor, está alegre, regozija, Senhor, porque comemora o tempo, Senhor, em que dos meus lombos Tu trouxeste o primeiro fruto, o meu primogênito, Senhor, que eu consagrei a Ti, por ele ser exatamente isso, o primogênito. E, Senhor, Tu me ouviste, porque Tens guardado o meu filho e os meus filhos, a minha casa e a mim mesmo, nos Tens mantido no caminho firme, no caminho certo, no caminho seguro, na luz da hora deste dia. E Te agradeço, Senhor, por tudo o que Ele, particularmente neste dia, tem sido para nós, para mim particularmente, mas para a Tua obra, para o Teu nome, para a Igreja, para a mensagem neste país. Pai, obrigado pelo Filho, pelos filhos que Tu me tens dado. Obrigado, Senhor, por este grupo. Senhor, eu o entrego nas Tuas mãos, Pai. Não é o meu grupo, é o Teu grupo. Apenas, Senhor, colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de Te representar perante eles e eu tenho feito, Senhor, o melhor de mim. Tenho dado o melhor de mim. Tenho tentado tudo, Senhor, para que as coisas funcionem, para que o Teu nome seja glorificado, para que este grupo seja alimentado na luz da hora, na palavra da hora. E, Senhor, se mais não tenho feito, é porque Tu sabes, não me tem sido possível. Mas, Senhor, eu quero fazê-lo. Eu busco permanentemente a Teus pés esse aperfeiçoamento. E que isso possa, Senhor, irradiar, possa, Senhor, incentivar, encorajar este grupo que Tu me tens dado e que tem caminhado comigo. Senhor, estou grato pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelo meu lar, pela minha família, que eu consagro a Ti nesta manhã uma vez mais, Senhor. E também a estas famílias, Senhor, que Tu tens reunido comigo, tens trazido, Senhor, e tens, por Tua bondade e graça, protegido e cuidado zelosamente. Tu és Deus zeloso, Senhor. E eu quis trazer, Senhor, esse testemunho dessa médica, dessa jovem médica, nesta manhã. Senhor, que realmente este acontecimento, Senhor, a ajude no resto da sua carreira. Que ela possa querer, Senhor, lutar por cada vida com mais ânimo, com mais alento e ter presente, Senhor, esta obra que Tu fizeste. E se possível for, Pai, que Tu possas tocar no coração dela e Te manifestar, Senhor, como o dador da vida, como aquele que realmente faz a obra, como aquele que realmente produz
toda a bênção, Senhor, que isso possa ser manifesto, Senhor. Não seria o primeiro médico, Pai, a receber-te no coração, a receber a mensagem. Senhor, eles mesmos reconhecem que eles ajudam, que eles apoiam, mas eles não têm o poder de curar. Ó Deus Todo-Poderoso, ajuda essa jovem, ajuda essa equipa, Pai. Tu disseste a Abraão, abençoarei os que te abençoarem. Senhor, tu sabes quem eles foram, porque tu os escolheste e tu os enviaste. Senhor, obrigado por esse milagre. Eu agradeço em nome pessoal, Senhor, e em nome da minha família, em nome do meu lar, em nome da igreja, Pai. Nós sabemos o que representa uma igreja sem pastor. Temos também, Senhor, no coração esse desejo, Senhor, de que ajudes, Senhor, esses irmãos em Glasgow. E queremos, Senhor, entregá-los em Tuas mãos. Mas nesta manhã, Pai, queremos também agradecer e pedir que nos abençoes através desta mensagem que, Senhor, Tu preparaste para nós. Pai bondoso, Senhor, há uma orientação, há um resumo escrito, mas tudo isto será sem significado, Pai, a menos que envies o Teu Espírito Santo a pegar nestas letras, nestas frases, nestes versículos, nestes parágrafos, Pai, e vivificá-los em cada coração. Faz essa obra, Pai, nós pedimos. Então, dessa forma, Pai, toda a enfermidade que possa ainda estar presente, ela desaparecerá. Toda a fraqueza, toda a debilidade, toda a preocupação, todo o choro, toda a lágrima, Senhor, tudo isso desaparecerá em Tua presença, porque essa é uma promessa. E nós podemos e devemos tomá-la desde já em nossa mão e caminhar com ela, sabendo que Tu és poderoso, Senhor, para nos dar a vitória. Abençoa-nos por isso, Pai. Abençoa estes humildes lábios, Pai. Que eles não são nada, não poderão nada, Senhor, se não forem santificados agora e vivificados, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Ó Deus, circuncida os nossos ouvidos. Permite-nos ouvir, permite-nos receber. E que a palavra que ouvirmos, Senhor, seja mais do que frases que ficarão momentaneamente gravadas no nosso intelecto, na nossa mente, mas que elas possam descer aos corações, prepara os corações, Senhor, para receber essa palavra e ser vivificados por ela, porque, Senhor, será a palavra de vida trazida pelo Espírito de vida. E, Pai, ajuda todo aquele que estiver fraco, debilitado, desanimado. Senhor, quando sairmos daqui, que saiamos, Senhor, melhores cristãos. Ó Deus, entregamo-nos em Tuas mãos, glorificamos o Teu nome, por tudo Te damos graças, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém, Jesus. Amém? Amém. Bom dia, mais uma vez. Vamos tomar as nossas Bíblias e vamos abrir em Mateus 13. E vamos ler o versículo 16 e 17, em nome de Jesus Cristo. Evangelho de São Mateus, capítulo 13. Estamos juntos? Vamos ler. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não o viram, e ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Possa o Senhor acrescentar as suas bênçãos à leitura da sua palavra. Podem sentar. Eu tomaria como tema nesta manhã a visão da bem-aventurança. Amém? Eu orei e espero que esses tópicos em francês estejam corretos. Amém? Eu não sou bom no inglês, mas o francês só mesmo o computador.
E tem uma mensagem que eu não encontrei em francês e por isso o quote está em inglês. So sorry. A visão da bem-aventurança. A visão. Não é? Se calhar nunca vimos isso assim. Porque Jesus está a falar que essa bem-aventurança estava agora disponível aos nossos olhos. Bem-aventurados porque os vossos olhos veem e os vossos ouvidos ouvem. Portanto, não é uma teologia, um sentimento, uma emoção, mas a Escritura nos traz isto como algo palpável, algo disponível aos nossos sentidos, aos sentidos do espírito e do corpo, não é? Não só na alma e no espírito, mas no corpo também. Porque Jesus vai a 2 sentidos do nosso corpo. Reparem, o nosso corpo tem 5 sentidos: tacto, visão, audição, olfato e gosto, ou paladar. Esses são os 5 sentidos do nosso corpo. E Jesus está a falar, não é? Que Ele está a abençoar e nós temos a capacidade agora de com os nossos olhos ver e com os nossos ouvidos ouvir. Não é? Porquê? Porque Deus estava em Cristo e Cristo estava ali. Nele habitava corporalmente toda a divindade. Toda a divindade. E Ele estava ali para poder ser visto e ouvido. E tocado, como aquela mulher do fluxo de sangue. Não é? E Ele mesmo se apresentava, não é? Como vendo e ouvindo. Ele viu que aquela mulher na beira do poço vivia com um marido que não era o dela. E ele ouviu. O profeta Irmão Brana chama muitas vezes a atenção para esse pormenor. Ele ouviu o clamor de Bartimeu. No entanto, repare, era um clamor que aos ouvidos naturais não era para ouvir, mas ele ouviu. E portanto, Jesus está hoje a falar connosco que os nossos olhos e os nossos ouvidos estão preparados agora para ver e ouvir diferente dos olhos e dos ouvidos do mundo. E ele toma isso como uma bem-aventurança. Uma bem-aventurança. Repare, ele diz, outra questão importante, que ele enfatiza, muitos profetas e justos desejaram ver e ouvir. E isso não lhes foi permitido. Mas está a ser permitido a nós, hoje, alcançar essa condição que muitos profetas e justos, repare, não eram incrédulos nem nada parecido. Eram profetas e justos. E clamaram a Deus, porque senão ele não falava nisso. Eles desejaram, não é? Repare, lembra Daniel, não é? A Daniel foi revelado o tempo do fim. E ele disse, Senhor, o que é isto? E o que é que Deus lhe respondeu? Não é para ti. Escreve, guarda, e está selado para o tempo do fim. Amém. E Deus enviou um profeta nesse tempo do fim para abrir esses selos para nós. Portanto, mostrando o quê? Que aquilo que foi escondido a um profeta Daniel, hoje é desvelado perante nós. Está a ver de que é que estamos a tratar? E Jesus está a dizer, então, bem-aventurados os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem, aquilo que foi negado, entre aspas, negado, porque não era o tempo, negado a muitos profetas e justos que foram antes de vós. Está a ver? Ou seja, é por isso que nós
hoje nós temos que ir mais fundo do que apenas uma vinda tradicional à igreja. Temos que ir para além disso. Não vimos à igreja porque tradicionalmente o profeta disse, Deus fez o povo para adorar. Portanto, nós temos necessidade interior de adorar. Vemos o quanto a adoração está desviada do alvo, não é? Porque não está direcionada para Deus, para o dador da vida, para a razão dessa fé. É uma adoração desviada, mal direcionada, não é? Mas hoje o Espírito Santo, repare, ainda esta semana falávamos acerca da dispensação do Espírito Santo no nosso momento de oração em casa, em família, não é? E falávamos acerca do tempo em que o Espírito Santo veio e se repartiu, e isso só pode ser feito depois da glorificação de Jesus Cristo. E por isso, no Evangelho de São João, a Bíblia diz, Jesus a falar, até vos convém que eu vá. Se quiserem ler em casa, depois o capítulo 16 e 17 do Evangelho de São João trata claramente dessa situação. O que aconteceria, qual era o benefício da glorificação de Jesus Cristo. Não é? E ele dá a entender que até iria ser melhor do que ele ali, com eles fisicamente. Não é? Até iria ser melhor. Porque, repare, ele fisicamente, ele estava naquele lugar. Ele tinha vindo para os judeus. Mas a glorificação de Jesus Cristo trouxe Deus para os gentios também. Ao redor do mundo. E, portanto, ele estava a dizer, até vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. O Espírito da verdade, que o mundo não conhece. Mas vós o conheceis, porque virá para vós e habitará em vós. Não é? Então é disso que nós estamos a falar aqui. Escritura cumpre a Escritura. E Jesus estava a dizer, então, desde agora, bem-aventurados os vossos olhos porque veem, os vossos ouvidos porque ouvem. Ou seja, ele já tinha falado, repare, ele já tinha no Sermão da Montanha, tinha falado as beatitudes. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os bons, bem-aventurados... São 10 bem-aventuranças, e a 8, e a última está repetida até. Não é? Ele já tinha falado isso. No entanto, a bem-aventurança não parou aí. Logo a seguir ele volta, neste pormenor, a dizer, e bem-aventurados também os vossos olhos porque veem, os vossos ouvidos porque ouvem. Portanto, sempre que ouvimos falar acerca das bem-aventuranças, o nosso pensamento vai para o que Jesus falou no Sermão da Montanha, em Mateus 5. Bem-aventurados quer dizer felizes ou alegres, indicando o alvo do reino dos céus. O de chamar os homens para uma vida verdadeiramente feliz. Reparem, nós vivíamos uma vida de medo. Sem Cristo. Qualquer porta a bater na rua era um sinal de medo, qualquer barulho na rua era um sinal de medo, porque podia vir o ladrão, porque podia vir isto, porque podia vir aquilo, porque tudo era medo, tudo era temor. E eu não digo isso só como uma questão pessoal. Eu ouvia as pessoas a falar. Ouvia e ouço. Não é? E a cada dia que passa, os sinais que o mundo dá são sinais de temor, de descalabro, vejam há quanto tempo se anda a pronunciar uma guerra. Uma guerra. E sabemos, o profeta falou,
que quando essa guerra acontecer, ela será devastadora. Ela será terrível. E enquanto no passado uma guerra implicava o movimento de grandes massas humanas, de tropas, de cavalos, de carros, de canhões, aquilo era tudo transportado de um lugar para o outro, hoje basta carregar num botão. Carrega no botão e tudo explodirá. E as ameaças estão aí, ora num país, ora no outro, as ameaças estão aí. Basta realmente, como o irmão Brana falou, alguém carregar no botão. E quando o primeiro carregar no botão, se calhar já não vai dar tempo a um segundo ou terceiro carregar no botão, porque já tudo se despoltou. Só que hoje como cristãos, conhecendo Deus, conhecendo Jesus Cristo, tendo aceitado Jesus Cristo, isso produziu em nós uma confiança, não é? Repara, o profeta falava muitas vezes naquele menininho que à noite passava à porta do cemitério a assobiar, não é? Que não representava mais do que o medo de estar a passar naquele lugar. Ou seja, mas o medo não era do cemitério nem das tumbas que lá estavam, o medo era da morte, que o cemitério representa. Nós hoje até esse medo já perdemos, porque sabemos, não é, que esteja o nosso corpo. Repare, eu inclusive, Deus deu-me um testemunho já, acerca de uma experiência acerca disso. A primeira vez que eu fui internado, em determinada altura, eu comecei a caminhar por um caminho e o meu corpo continuou lá, deitado com a minha esposa ao lado. Portanto, há realmente vida, até isso Deus já me permitiu experimentar, não é? Vida para além deste corpo, não é? Portanto, hoje eu entendo melhor que isto não é mais do que uma casa, não é? Onde nós habitamos, não é? Como filhos e filhas de Deus, como Deus fez um corpo em Jesus Cristo e habitou nele e andou aí, comeu, bebeu, chorou, sangrou, teve frio, teve sede, teve fome, teve tudo isso que nós tivemos. Num corpo, nesta dimensão, como nós estamos. Portanto, saindo daqui, nós saímos apenas de um corpo e passamos a viver num outro corpo. Estamos juntos? E portanto, esse medo de que tudo iria terminar ali naquele buraco de terra desapareceu. Por exemplo, eu causava muita impressão quando alguém morria num fogo, num incêndio, ou no mar, ou num avião no ar, não é? Às vezes nem encontravam os destroços. E aquilo causava-me alguma confusão. Eu não tinha explicação para aquilo. O que é que ia acontecer àquilo? Como é que... quer dizer, porquê é que as coisas eram assim? Portanto, hoje, a mensagem nos trouxe uma visão diferente. Repara, inclusive, o irmão Brana diz, Deus me permitiu falar isto convosco com experiência, porque Ele me levou lá. Não é? Ele me levou lá. E eu vi o meu corpo lá continuar deitado na cama, e eu estava a olhar, e eu estava ali a dormir, e a minha esposa ao meu lado, mas eu não estava lá. Eu estava lá, mas eu não estava lá. E depois Deus lhe permitiu ir ver o outro lado da cortina, para nos trazer essas boas novas. Não é? Para nos trazer esse testemunho. E Paulo já tinha falado a mesma coisa, que tinha estado, não sei se no terceiro céu, não é? Se como homem ou não, eu não sei, Deus o sabe, mas ele tinha estado em algum lugar que era maravilhoso, não é?
Era um lugar bem-aventurado, que fez deles bem-aventurados, por terem trazido esse testemunho, essa experiência. Deixou de ser uma teoria, mas foi comprovado, não é? Deus também faz dessas coisas, não é? Deus fala, está escrito, mas muitas vezes Deus faz prova. Repare, quando ele disse que, por Davi, que não deixaria a alma no Hades, nem permitiria que o seu santo, provasse a destruição, na manhã de Páscoa, ele provou que isso estava certo, não é? Ele fez a experiência, Jesus morreu, ele morreu mesmo. Porque senão ele não podia ressuscitar, nunca ressuscitaria. Portanto, ele morreu. E se a Bíblia diz que os que dormem em Cristo se levantarão, eles vão ter que morrer, não é? Mas isso teve um novo significado. Abriu, não é? Um horizonte diferente para nós, não é? Morreu aquele corpo com aquelas características, com aqueles ossos, aqueles tendões, aquela pele, aquilo desfez-se. Mas a pessoa, aquele ser, permanece. E hoje isso é o quê? Visível aos nossos olhos e aos nossos ouvidos. Foi comprovado. Não é? Foi comprovado em Jesus Cristo, mas nós não estávamos lá. Foi comprovado em Lázaro, mas nós não estávamos lá. Certo? Para ver. Mas Deus levou lá um profeta e deixou-o voltar para testificar de que realmente esse novo lar existe. Esse novo corpo existe. Essa irmãzinha com 90 anos ou 90 e poucos anos que ele tinha batizado em nome de Jesus Cristo, estava lá num corpo glorificado que ele nem a conheceu. E o anjo lhe disse: esta é a irmã tal que tu batizaste e que tu conduziste ao Senhor, e ela está aqui. Certo? Portanto, essa passou a ser uma realidade para nós. Não me interessa o que é que pensa o incrédulo ou o mundo acerca disso. Isso não é importante para mim. Ou então eu não recebi a mensagem. Agora, se eu recebi a mensagem e creio que ela é verdade, eu tenho que crer no mensageiro que a trouxe. Não posso separar as coisas. Porque se a mensagem é verdade, o mensageiro tem que ser real também. Tem que ser verdadeiro. Estamos juntos? Então, se é verdade o que ele vem falar, como assim diz o Senhor, é verdade também. Então, eu hoje, não é, com os meus sentidos, ainda neste corpo, não é, eu espero também um dia a manifestação dessa verdade em mim. Então eu me sinto bem-aventurado. Hoje os meus olhos veem e os meus ouvidos ouvem essa nova condição, essa nova realidade de Deus para mim, de Deus para nós. E eu firmo-me nela então. Eu creio nela. Eu vivo por ela. Foi isso que Paulo disse. A vida que eu vivo hoje na carne, já a vivo por amor à palavra, às promessas de Deus, às bem-aventuranças, a esse corpo glorificado. Repara, não é mais do que o que ajudou Estevão, ajudou Paulo, naquele momento em que eles foram conduzidos para a morte. E Estevão, não é, as pedras ainda não tinham começado a cair nele, e o irmão Branham diz, ele já estava a dormir, ele já via os céus abertos, e Jesus Cristo, e ele já estava a subir para a glória. Não no corpo, o corpo recebeu as pedras. O corpo foi enterrado, mas ele já não estava lá. Na base do testemunho que ele deu, antes mesmo de ele ter morrido. Eu vejo os céus abertos.
E repara, o que é que aconteceu com Paulo? Ele viu essa bem-aventurança. Ele disse, eu vejo os céus abertos e a coroa da justiça que me está reservada para mim e para todos quantos amarem a sua vida. Ou seja, ele viu a redenção dele e dos gentios pelos quais Deus o tinha levantado como apóstolo. Lembram-se, ele diz isso no livro de Atos, desde agora eu sacudo os meus pés, tiro o pó das minhas vestes, desde agora eu parto de vós para os gentios. Porque Deus me pôs por apóstolo deles. E portanto, ele viu o resultado do seu ministério, do seu apostolado. Portanto, ele viu a coroa dele, ele viu a coroa de Irineu, ele viu a coroa de Columba, ele viu a coroa de Lutero, de Wesley, de William Branham, a sua, a minha, de todo aquele que crê, que ama a sua vinda, não a primeira, porque Paulo não a viu, mas aquela que está para vir. Amém? Creem nisso? Esperam nisso? Glória a Deus. Bem-aventurados quer dizer felizes ou alegres, indicando o alvo do reino dos céus, o de chamar os homens para uma vida verdadeiramente feliz, não uma vida de alegria superficial. Eu tenho de comer, eu tenho de beber. Paulo uma vez falou para eles e alertou a igreja para isso. Cuidado, porque muitos vivem nessa felicidade superficial, que não há ressurreição, e portanto comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, acabou ali. Certo? Isso também existe. Isso também é uma igreja. Isso também é uma mensagem. Isso também é uma fé. Não esqueça, não há nada que o homem faça sem fé. E, portanto, quando as pessoas tomam determinada atitude, isso é com base numa fé. Quando fazem uma escolha, é com base numa fé. Nós, às vezes, esquecemos isso e dizemos, como é que aquela pessoa pode falar aquilo ou fazer assim? Há uma fé ali por trás. Há um espírito, há uma doutrina, há uma igreja. A Igreja Mundial, de que nós temos ouvido falar frequentemente nestes dias, certo? Uma igreja mundial. Há realmente uma fé mundial. E está cada vez mais a crescer. Quanto mais ela se unir, não é? Quanto mais esse concílio crescer, quanto mais denominações se agregarem, maior ela será, mais poderosa ela será. Mas ela é mundana. Ela vai cair com o mundo. Agora Jesus disse, vós não sois do mundo, porque eu não sou do mundo. Pai, não peço que os tires do mundo, peço que os livres dessa doutrina. Peço que os livres do mal. Não peço que os tires do mundo. Como ele teve que ir até ao Calvário, nós teremos que ir até ao fim dos nossos dias, dos dias determinados por Deus para nós. Mas Jesus disse, eu peço que os tires do mal, dessa doutrina, dessa unidade denominacional. Quantos mais nós formos, quanto maior for a nossa igreja, mais poderosos, mais intervenção nós temos, política, social e assim por diante. Entende? Porque hoje é por aí que se vê o poder da igreja. Não é pela doutrina que ela tem, pela fé que ela crê. É pelo número de membros que ela tem e qual é a qualidade desses membros que a compõem. Certo? Portanto, nós temos que estar situados no tempo. Situados no tempo. A Bíblia diz, eu sei em quem estou firmado. Essa é que é a questão, não é? Eu sei em quem estou firmado. Mas há outras, como esta que acabamos de ler. Jesus proclama a condição daqueles que lhe são chegados em contraposição com aqueles de quem falou o profeta Isaías. Repare, nós lemos aqui só 2 versículos, mas antes disto, Jesus fala acerca da profecia de Isaías.
Bem falou Isaías, não é? Bem falou Isaías. A vós vos é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas aos outros não. Porque, para que se cumpra a profecia de Isaías que diz, ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Ou seja, há uma igreja a ouvir aquilo que nós ouvimos, a ver aquilo que nós vemos, só que não têm o mesmo entendimento, nem a mesma percepção das coisas. Não as entende da mesma maneira, por isso lhe chama fanatismo. Aos dons do profeta disseram que era telepatia mental, ele lia as mentes, e a Jesus chamaram Belzebu. Não entendem. Eles ouvem. Repare, lembram há 2 semanas atrás, quando falámos acerca de Nicodemos? E quando falámos acerca de Herodes? Que ele disse que Jesus Cristo era João Batista ressuscitado. Não, esse é João. Eu cortei-lhe a cabeça, mas ele ressuscitou dos mortos. E por isso faz essas coisas. Portanto, Herodes tinha ouvido a mensagem da ressurreição do Messias. E guardou aquilo na cabeça, na mente. Não produziu no coração, mas estava lá gravado. E quando Jesus apareceu, não é? Até porque o ministério de João Batista foram 6 meses, 6 meses e meio, quando Jesus apareceu, ele disse, pronto, foi isso, ele ressuscitou, que era a mensagem da hora. A mensagem da hora era a mensagem da ressurreição. Jesus Cristo falou isso desde o princípio. Se destruirdes este corpo, este tabernáculo, em 3 dias o levantarei. Portanto, eles entendem, eles ouvem, perdão, eles não entendem, eles ouvem, não é? E eles veem, mas eles não entendem nem percebem. E por isso, quando isso acontece, mesmo connosco, nós sempre tiramos a nossa conclusão. Depois é que vamos ver se ela está certa ou está errada, mas nós sempre tiramos uma conclusão. E por isso, repare, Deus enviou um profeta com a mensagem destes dias para que as nossas conclusões fossem de acordo com as de Deus. É para isso que a mensagem veio, é para isso que traduzimos os livros, sentimos essa necessidade e ela era tão divina que Deus tem abençoado. Portanto, não era a nossa necessidade. Nós não queremos a glória de ser uma igreja que traduz a mensagem e que manda para aqui e para acolá e que temos na nossa igreja o Dr. Paulo que traduz. Não é nada disso. Deus não ia vindicar isso. Mas Deus tem vindicado porque verdadeiramente a obra é de Deus. Há um povo lá longe a ser abençoado com esse trabalho, percebe? Com essa bem-aventurança, para receber essa nova realidade de Deus. E por isso Jesus disse, bem-aventurados os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem, não é? Porque no passado não foi assim e lá fora não está a acontecer a mesma coisa. Amém? Graças a Deus por isso. Agora, Jesus enfatiza essa diferença, realça, e por isso vamos tentar entendê-la melhor. Vejamos primeiro qual é o fundamento da fé. Em Hebreus 11:1 a Bíblia diz, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. O que é isto? É exatamente o que Jesus falou. Certo? Bem-aventurados os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem, não é? Corretamente. Não é? E isso, então, produz o quê? Uma fé verdadeira. Uma fé correta. Certo? Pela fé, por essa fé, não é?
que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, por essa fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Ok? De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Certo? Não, repara, a doutrina evolucionista aqui cai por terra. Não é? Até parece que o homem vem do macaco. Esquece. O homem vem de Deus. Deus é o Criador. Não é? Jesus disse, bem-aventurado, graças te dou ao Pai, porque escondeste estas coisas dos sábios e as tens revelado aos teus pequeninos. Porquê? Porque quando Caim nasceu, o que é que Eva disse? Oh, glória a Deus, do Senhor recebi um varão. Diz ele, sim, mas as abelhas também vêm de Deus. Toda a vida vem de Deus. Deus é o dador da vida, é a única fonte de vida. Claro que Deus deu, de lá veio. Agora, é na vontade perfeita de Deus ou não? É para fazer a vontade de Deus ou não? Certo? De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ora, e agora reparem, este versículo é muito importante em todo o fundamento da nossa doutrina. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que bem-aventura aqueles que se aproximam dEle. É galardoador daqueles que o buscam. Amém? E depois as Escrituras enumeram um conjunto de personalidades. Nós conhecemos, podemos ler depois em casa o capítulo 11 de Hebreus. Pela fé Abraão, pela fé Isaac, pela fé Jacó, pela fé Enoque, pela fé Noé, e faltar-me-ia tempo para falar de Gideão, de Sansão, de Jefté, por aí adiante. Conhecemos isso. Um conjunto de personalidades bíblicas que deram um testemunho que encoraja e orgulha qualquer cristão, certo? Porque é realçado e reconhecido pelo próprio Espírito Santo. Lembre-se, o que Jesus prometeu em Mateus 10, 32 e 33, ele diz, portanto, qualquer que me confessar, isso é o nosso testemunho, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. Não é? Isso vai ser feito. Não, isso já foi feito. Em profecia, isso já foi feito. Esse é o capítulo 5 do Apocalipse, quando não há ninguém digno de pegar no livro e desatar os selos, e o Cordeiro ensanguentado vem, e ele se apresenta, e ele é o único Redentor parente, e ele é o único que toma o livro, e quando ele faz isso, ele nos confessa diante de Deus. Estes são meus. Eu dei o meu sangue por eles. Amém? Amém? Podem dizer aleluia? Mas qualquer que me negar diante dos homens, ele dirá, apartai-vos comigo, apartai-vos de mim, não vos conheço, vós que praticastes a iniquidade. Qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Apocalipse capítulo 3, versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome, mais uma vez, confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos seus anjos. Portanto, Jesus falou, quando esteve no seu ministério terrenal, Jesus o falou às eras, Jesus o falou aos judeus, Jesus o falou aos gentios nas eras, e depois Jesus o consumou. Amém? E em Deuteronômio,
A Bíblia diz, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Está a ver? A importância, não é? Por isso uma bem-aventurança que Jesus falou quando disse: sois bem-aventurados, porque os vossos olhos veem, os vossos ouvidos ouvem, porque muitos gostariam de estar na vossa condição, mas ainda não era o tempo, e a outros nem sequer lhes será permitido. Amém? Logo, todo o testemunho é para todo cristão de uma importância vital. É importante, mesmo que as pessoas não ouçam, mesmo que as pessoas neguem, mesmo que as pessoas desdenhem, é importante confessar Jesus diante dos homens. Testificar daquilo que Ele está a fazer por nós. Não desanimem, irmãos. Não desanimem. Essa obra tem que ser feita. Andamos em busca da última semente. Em algum momento, o nosso testemunho poderá cair em boa terra. Certo? Amém? Porque vai alicerçar a fé, como lemos em Hebreus 11:6. É necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe. E é galardoador daqueles que o buscam. Amém? É necessária para nos aproximarmos de Deus. Porque todo esse testemunho de Hebreus 11, o que resultou foi, vejam, e agora vamos entrar na outra parte da mensagem. Abram comigo em Hebreus 11, por favor. Hebreus 11. Eu ia ler, mas nós vamos avançar um pouquinho. Eu já falei sobre isso, que diria mais, faltar-me-ia tempo, contando de Gideão, de Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada. Agora veja, versículo 38. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra, e todos estes, agora presta atenção, irmão, todos estes, tendo tido testemunho da fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito. Reparem, todos estes de que a Bíblia fala para trás, não conheceram Jesus Cristo no seu ministério terrenal, não receberam o batismo em nome de Jesus Cristo, não receberam o batismo do Espírito Santo. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito. É exatamente isso que está escrito. Coitadinhos, eles são santos, foram cerrados, foram rasgados, foram esventrados, foram... Não, repare, isso não chegou para Deus. Certo? Porquê? Porque isso foi o tratamento da carne. Certo? Mas eles esperam ainda um aperfeiçoamento, certo? É o que a Bíblia está a dizer. Eles, sem nós, não serão aperfeiçoados.
Certo? Eles, sem nós, não serão aperfeiçoados. O profeta de Deus diz na mensagem desesperos. O diabo pode personificar qualquer daquelas coisas. O profeta estava a falar de falar em línguas, interpretar sonhos, todas essas manifestações espirituais. O profeta está a dizer, o diabo pode personificar. Repare, há igrejas, não é? Eu falo isto especialmente para chamar a atenção das pessoas que têm amigos nas denominações ou vizinhos e param e conversam. E na nossa igreja, este culto foi maravilhoso, o povo saltou, caiu, levantou-se, expulsaram demónios, falaram em línguas, amém. Eu creio nisso tudo. Creio em cada dom que a Bíblia fala de manifestação do Espírito Santo. Creio nisso tudo. Certo? Só que o profeta veio dizer em nome do Senhor, tudo isso pode acontecer, todos esses dons podem ser manifestos e essas pessoas irem para o inferno. Amém? Vêem? Satanás pode personificar estes dons, porém, Satanás não pode ser o Espírito Santo. O profeta viu até feiticeiros falar em línguas, interpretar e beber sangue. Já leram isto nas mensagens? E ele até vai mais longe, mas eu não vou falar o resto. Está na mensagem. Portanto, provando que não era o Espírito Santo. Era uma imitação. Era uma perversão do verdadeiro dom. Isso é o que Satanás faz. Não é? Reparem, o que é uma mentira? É a perversão da verdade. O que é um adultério? É a perversão dos votos de matrimónio. Uma perversão. Certo? É apodrecer o verdadeiro, o são, o bom. Certo? E o Espírito Santo é o sinal de que o sangue tem sido aplicado, porque ele segue o sangue inteiramente desde o livro da redenção. Veem isto? Esse foi o propósito da sua vinda. Isso é o que ele seguiu em cada era. Jesus através das eras. Amém? Em cada era ele tem seguido aquilo, para ver que isto tem sido trazido, né? Isto com letra maiúscula, a mensagem, né? Ao longo das eras, Cristo revelado ao longo das eras, isso é a mensagem. A mensagem é a revelação de Jesus Cristo ao longo das diversas dispensações. Né? Ele não morreu, ele está vivo e tem vivido ao longo das eras. Né? Em cada era, ele tem seguido aquilo para ver que isto tem sido trazido. Não é? Repara, foi isso que João viu, ele no meio das igrejas, tendo na sua mão os mensageiros, dirigindo-os, não é? Para ter a certeza que as igrejas das eras recebiam a mesma revelação, a mesma mensagem, o mesmo Senhor Jesus Cristo. E eles não poderiam ser aperfeiçoados sem nós. Portanto, estava a faltar esse trabalho de Jesus Cristo, da revelação de Jesus Cristo ao longo das eras. Está a ver? E agora, o Espírito Santo completo visita a igreja. Portanto, maior responsabilidade ainda. Não é? A plenitude de Cristo está presente hoje na noiva. A revelação. Porquê? Porque estamos na última era. Certo? A semente da serpente já foi revelada, casamento e divórcio foi revelado, os selos foram abertos, as eras foram reveladas, os mensageiros às eras foram reveladas. Certo? Bem-aventurados os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem. Porque muitos profetas e justos que foram antes de vós desejaram ver e não viram e ouvir e não ouviram. Amém? Agora o Espírito Santo completo visita a igreja, manifestando Deus em carne humana, na noiva. Amém?
como ele fez antes de Sodoma, ao queimar lá, era um tipo. Então, Abraão, ele apareceu, ele mesmo, Deus apareceu para Abraão. Está a ver? Separado do que estava a acontecer lá em Sodoma e Gomorra, né? Mas com Abraão, Deus, o próprio Deus, Elohim, estava com Abraão. Amém? E todas as coisas que ele fez através das eras, nas eras da igreja, ele está a fazer agora. Aí o tempo de Lutero não passou. Sim, a mensagem de Lutero, o justo viverá da fé, continua a ser válida hoje. Não é? A mensagem de Wesley, buscai a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, continua válida hoje. Certo? Portanto, justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, continua a ser o caminho hoje. A mensagem ao longo das eras não é mais do que revelações de Jesus Cristo na sua igreja. Amém? E nos últimos dias, os 7 selos sendo abertos, eram para reunir cada coisa que havia sido passada por alto e fazer de toda a coisa, de todas as eras, o grande corpo da noiva. Para que aqueles que viveram lá atrás não fossem perfeitos, até que esta igreja seja aperfeiçoada. Este grupo da noiva nos últimos dias, para trazê-los para dentro e juntos serem tomados. Estão a ver? O sinal, Jesus Cristo, o Espírito Santo, está entre nós. Devemos reverenciar isso. Nós não podemos humilhar-nos o suficiente, tirando os seus sapatos ou ficando de joelhos. Não excluiria, não satisfaria isto. Não nos contentaria. Está a ver? Sabem de que é que o profeta está a falar? O profeta está a explicar porque é que muitas vezes ele dizia que as pessoas andam de igreja em igreja exatamente por causa disso. Porque elas não estão satisfeitas. Porque elas ainda não encontraram Jesus Cristo. Fazem novenas, cumprem promessas, né? Esta semana foi sexta-feira, na última sessão de fisioterapia, já no fim, a terapeuta entrou lá onde eu estava e ela disse, eu estava ali a falar com a minha colega, coitadinha, estávamos a brincar com ela e tal, ela veio a Fátima a pé, eu disse, Deus tenha misericórdia dela. As pessoas vão na sua sinceridade, as pessoas querem servir a Deus. Ainda não se lhes ensinou, foi a forma correta de o fazer. Por isso somos bem-aventurados por termos recebido já essa orientação. De como louvar a Deus e Deus receber esse louvor. Está a ver? Tirando os sapatos, ficando de joelhos, não satisfaz. Não nos contentaria. Porém, uma vida que traz o fruto do Espírito. Isso é o que satisfaz. Uma vida que traz o fruto do Espírito Santo. Está a ver? O fruto do Espírito. É aí que intervêm os nossos sentidos também. Os nossos olhos, os nossos ouvidos, por aí adiante. Tá? O nosso paladar também, comer um bom manjar abençoado por Deus. Por isso nós oramos antes. Para que Deus tire todo o veneno, todo o componente que pudesse estar deteriorado. Eu não tenho medo hoje de comer ou beber em algum lugar. É evidente que se eu encontro uma fonte que diz água imprópria para consumo, eu não vou tentar a Deus, eu não vou beber, não é? Agora, se na ignorância alguma coisa acontecer, alguma cilada estiver preparada e eu não souber, Deus sabe. E a Bíblia diz em Marcos 16, se comerem ou beberem algo mortífero, não lhes fará dano algum. Você diz, pastor, só diz beber. Sim, é consumir qualquer coisa, não se preocupe. A Bíblia também diz que o meio de tudo quanto se vende no açougue, sem nada perguntar. Se fordes convidados para a casa de alguém, comei o que se vos puseram na frente, a não ser que vos digam que foi sacrificado aos ídolos. Está a ver?
Agora, na inocência, na sinceridade do coração, siga em frente. Deus tem controle. Deus tem, mas repare, por isso é importante orar antes de comer ou beber qualquer coisa. É importante orar. É importante orar antes de tomar uma vacina. É importante orar antes de tomar um medicamento. É importante orar para que Deus faça todas as coisas operar para o bem. Para que Deus tire toda a cilada. Porquê? Porque, então, repare, a perfeita adoração, Jesus Cristo, o Espírito Santo, traz à vida o fruto do Espírito. Amém? Nós temos uma canção que diz: é muito mais que uma religião, é Cristo vivendo no coração. É muito mais do que uma religião, é Cristo vivendo no coração. Digam graças a Deus. Assim a igreja neste dia recebeu o seu sinal, o batismo do Espírito Santo. E sabe o que é que isso significa? É muito importante isto. O batismo do Espírito Santo significa que o sangue foi derramado. Ou seja, fomos redimidos. Temos que aceitar e testificar disso. E significa que o Espírito Santo está sobre a igreja. E é por isso que sem nós, eles não podem ressuscitar. Não podem ser aperfeiçoados. Está a ver? Porque há uma dispensação do Espírito Santo hoje, na igreja, liderando. O Espírito Santo tem que liderar. Não é? O Espírito Santo tem que liderar as nossas vidas. O Espírito Santo tem que liderar os nossos trabalhos, os nossos estudos, as nossas relações familiares. O Espírito Santo tem que ser o nosso líder. O nosso líder, a torre de controle das nossas vidas. Amém? Estão dispostos a isso? O Espírito Santo está sobre a igreja, porque o verdadeiro Redentor, parente, ainda não tinha sido glorificado. Certo? O verdadeiro Redentor parente ainda não tinha sido glorificado. Mas quando ele disse, está consumado, o sangue sazonal dos cordeiros, uma vez por ano, certo? E bodes, foi então completamente substituído. O Redentor parente tinha tomado o seu lugar. Amém? Mensagem o sinal. Parágrafo 55. E a igreja neste dia que recebeu o sinal do batismo do Espírito Santo, de que o sangue foi derramado e que o Espírito Santo está sobre a igreja, sem nós, eles não podem ressuscitar, mas estão dependentes de nós. Está a ver? Porque Deus prometeu que ia ter alguém, vai estar lá. Não sei quem vai ser, mas alguém vai receber. Só há uma coisa, porque sou responsável, é pregar. Está a ver? A responsabilidade de aceitarmos a mensagem e viver por ela não é do profeta. Ele não vai à presença de Deus, olha, o irmão ou a irmã fulano de tal não aceitou a tua mensagem. Não é por isso. Ele disse, eu quero ouvir a minha voz lá a pregar a mensagem. Agora, a forma como isso é tomado, amém, irmãos? Cada um será responsável para com Deus. Mas se tem sido pregado debaixo da unção, vindicado por Deus, então já não depende dele, diz ele, já não depende de mim. Só há uma coisa que sou responsável, é pregar. É responsabilidade de Deus cuidar dessa semente predestinada. Vai estar lá, eles vão estar todos lá, uma com a outra, a era da água, a era do sangue e agora a era do sinal do Espírito Santo. Amém? A casa de Deus, parágrafo 58, do mesma mensagem, o sinal. A casa de Deus é o corpo de Deus.
E por um Espírito somos todos batizados neste sinal. E tornámo-nos parte disso, porque Deus disse: quando eu vir este sinal mostrado, passarei sobre vós. Que hora em que estamos agora a viver? O sangue identificou o crente, porque a vida tinha saído. Não podia voltar, porque ele tinha de ter uma química. Ele tinha de ter uma espécie de tinta, sangue, uma química, que mostrava que a vida tinha saído de lá. No passado, amém? Agora, o próprio Espírito é o sinal. O Espírito Santo é o sinal, não o sangue. O sangue já foi derramado. O sangue foi derramado no Calvário, é verdade. Mas o sangue, como isto, voltou aos elementos de onde veio. Da comida, porque ele viveu. Amém? Assim, a vida voltou, como diz o profeta, a vida com maiúscula, não é? Deus em nós. Amém? Vivificou o corpo, então só resta fazer parte desse corpo. E também isso sabemos como conseguir. Amém? Estamos gratos ao Senhor por isso? Mas como é que isso acontece então? O livro da vida do Cordeiro, parágrafo 152 e 153. O capítulo 12 de 1 Coríntios diz: todos nós fomos batizados num Espírito, formando um corpo. Ou seja, o batismo do Espírito Santo nos traz para dentro do corpo. Não é por pertencer à igreja, a A, a B ou a C, é por ter o batismo do Espírito Santo. E tornámo-nos membros desse corpo. E então não é o que eu fiz, o que sou, quem era, ou nada disso. É o que Deus fez por mim. Em Cristo. Já percebi. Atenção que este Deus e Cristo devia estar escrito com letra maiúscula, ok? Desculpem o erro. Os computadores às vezes têm destas coisas. É o que Deus fez por mim, em Cristo. E somos aperfeiçoados com o nosso sacrifício. Ele não erra. Ele não o traria... Alô, igreja, preste atenção. Se você não tivesse valor. Estamos dentro? Então Cristo viu algo de válido em nós para isso. Como ele disse de Nataniel: eis aqui um israelita no qual não há dolo, um israelita sincero. Ele disse: de onde me conheceste, Rabi? Ele disse: desde antes da fundação do mundo. Amém? Amém. Ele não erra. Ele conhece o seu coração, isso mesmo. Ele conhece o que você é. Ele conhece os seus motivos. Ele conhece o que você é. Há armadilhas no percurso da estrada. Sem dúvida que o diabo fará que você tropece. E você diz: não tive intenção de o fazer. Deus, tu sabes. Você ainda é perfeito. Porque há um sangue que é oferecido por si a cada dia, e um sacrifício sangrento pendurado ante o trono do Deus Todo-Poderoso. É isso mesmo. Agora, como entrou aí? Deus por presciência. Amém? E já estudamos isso também, a presciência de Deus. Amém? Ok? Portanto, não é o que eu sou, ou o que eu valho, ou o que eu faço, não é? Paulo disse: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Amém? Mas damos graças ao Senhor por Jesus Cristo que nos reconciliou consigo mesmo. Amém? Amém. Vamos terminar. Tempo de união e sinal. Tudo bem. Vemos que agora vem o tempo em que a trombeta vai soar. E os que estão a dormir lá, que não podem ser aperfeiçoados sem nós, dependem de nós. Hebreus 11. E quando eles se juntarem,
unem-se com os vivos. A igreja a unir-se com a palavra. Depois, a igreja e a palavra unem-se, tornam-se um. Os santos mortos com os santos vivos unem-se para serem um e vão todos juntos para se unirem lá com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Bem-aventurados sejam os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque muitos santos e justos que foram antes de vós estão à espera do vosso desempenho agora. Amém? É nossa responsabilidade a cada dia esperar por esse rapto. Orar, clamar, fazer como nós acharmos melhor fazer, mas fazê-lo corretamente, tendo a visão de Deus sobre as coisas. Essa visão de Deus sobre as coisas não é mais do que o Espírito Santo em nós, Cristo em nós, a esperança da glória, o poder de Deus, hoje, vivificando a noiva, o corpo místico de Cristo. Amém, Jesus? Amém? Amém? Foi bom ir à igreja? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Amém? Que o Senhor nos dê um resto de dia abençoado. O nosso parágrafo desta semana, que colocaremos lá na frente, e eu ainda não ouvi nenhum testemunho, mas eu continuo a crer, né? Que realmente tem marcado a nossa semana, tem sido um auxílio, tem sido uma bênção, amém? E também ainda ninguém entrou por a igreja dentro dizendo, olha, por causa do que eu li, eu me rendi ao Senhor, mas eu creio, eu continuo a crer, e todas as coisas continuam a ser possíveis àquele que crê. Vamos ler em Jó 27, 3 e 4, e este será o versículo que ficará afixado também lá na frente. E nós oramos para que Ele possa abençoar alguém. Jó é antes do livro de Salmos. Diz assim: enquanto em mim houver alento e o sopro de Deus no meu nariz, não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Amém? Possa o Senhor abençoar as nossas vidas e a nossa fé e nos dar uma semana de vitória abençoada. Amém? Certamente teremos coisas importantes para fazer. Vamos orar para que o Senhor nos abençoe, dirija os nossos passos. Amém? E fortaleça as nossas mãos. Como diz a Escritura, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados e servi ao Senhor. Vamos orar. Pai Celestial, vimos a Teus pés, Senhor, nesta hora, nesta manhã, agradecer pelo maná, pela mensagem que Tu nos enviaste nesta manhã, crendo, Senhor, que o Teu Espírito Santo, esse selo poderoso que hoje está na igreja, possa alicerçar, gravar essas palavras nos nossos corações, para que ali possa estar alicerçada uma fé que rende louvor, uma fé de perfeita adoração, uma fé de união invisível de Cristo com a sua noiva,
uma fé, Senhor, que nos ajude também na nossa caminhada terrenal e nos dê coragem, Senhor. Nos dê uma semana abençoada, um dia a dia de um perfeito testemunho em Cristo Jesus. Pedindo nós, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos livre de todo o embaraço e de todo o pecado que tão de perto nos rodeia. E nos ajude, Senhor, a correr com paciência a carreira que nos está proposta. E sempre fazemos, Senhor, olhando Jesus, autor e consumador da nossa fé. E onde é que Ele está? Ele está nos nossos corações. E Ele está, Senhor, a bem-aventurar os nossos olhos para vermos aquilo que o mundo não vê. E a abençoar os nossos ouvidos para ouvirmos apenas as coisas que edificam, aquelas que são boas para a alma, aquelas que provêm de Ti. Senhor, livra-nos por isso, de toda a ladainha, de todo o mal falar, de todo o arrazoamento. Livra-nos, Senhor, de toda a doutrina maligna que prolifera pelo mundo a cada dia. E os costumes se vão alterando. A vivência do dia a dia vai caindo. A honra vai sendo depreciada, vai sendo considerada coisa de menor importância. Mas, Senhor, nós pedimos ajuda. Nós pedimos, Senhor, que nos defendas, que nos imunizes. Senhor, nós pedimos que Marcos 16, que o que está escrito ganhe vida em nós, que os Teus sinais nos sigam, que os sinais da fé perfeita, nos sigam, Senhor. Operem nas nossas vidas. Abram as portas que têm estado fechadas. E fechem aquelas que nunca deveriam ter sido abertas. Senhor, Tu tens o melhor para nós. E nós confiamos, Senhor, que Tu providenciarás esse melhor agora nesta semana que hoje começa. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar dia a dia, tendo nos pés calçado o Evangelho da Justiça. Tendo, Senhor, na cabeça a couraça da salvação. Estando, Senhor, revestidos do escudo da fé, da perfeita fé, com o qual poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Bondoso Deus, que responsabilidade nós temos hoje sobre nós, Pai. Sabendo que esses santos e justos que foram antes de nós, apesar de todas as circunstâncias das suas vidas, dos seus ministérios, não foram ainda aperfeiçoados, Senhor. Sem nós não serão aperfeiçoados. Pai, pedimos auxílio. Pedimos que o Teu Espírito Santo circuncide os nossos corações nesta manhã. Todo o espírito errado, toda a doutrina errada, todo o falso entendimento, tudo aquilo, Senhor, que não Te agrada, seja arrancado de nós. Arrancado, Senhor. Usei esse termo, Senhor, convictamente. Como qualquer espinho cravado. Senhor, pode doer agora, mas não voltará a doer mais. Não nos importunará mais na nossa caminhada para o alto. Ajuda-nos, Pai. Abençoa, Senhor, estas famílias, Senhor, que nesta manhã estão aqui representadas. Senhor,
eu clamo em favor delas, Senhor, de cada uma delas nesta manhã. Da minha casa, Senhor, mas também dos outros lares, das outras famílias. Daqueles, Senhor, que através desta gravação da internet, Senhor, poderão receber-nos em seus lares. Abençoa esses lares que nos receberem, porque a Ti te têm recebido. E que tenham a noção, Senhor, de que estão a abrir as suas portas ao perfeito Evangelho, à perfeita revelação, ao Redentor parente. E hajam em conformidade, Pai, e os seus corações sejam trabalhados pelo Teu Espírito Santo. E não seja em vão, Senhor, que essas portas se abram. Nós temos olhado, Senhor, essas gravações, esses anúncios desses serviços. Têm visualizações já, Senhor. Uns mais, outros menos. Senhor, têm entrado em algum lugar, têm atingido alguns corações. Senhor, que o Teu Espírito Santo tenha, Senhor, direcionado esses serviços, essas gravações. Elas tenham operado para o bem, tenham recebido a perfeita doutrina, que o Teu Espírito Santo tenha colocado na ordem cada palavra. Porque, Senhor, o nosso prazer é louvar-te, como diz a canção. O meu prazer é louvar-te. O meu prazer é servir-te, anunciar-te, louvar-te, estar nos átrios do Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor, e opera, e abençoa, Pai. Abençoa esses livros que serão distribuídos a seguir. A visão de Patmos, Pai. O princípio da revelação das eras. Senhor, já distribuímos a revelação do próprio Senhor Jesus Cristo. E agora a forma, Senhor, o preâmbulo, Senhor, o princípio do anúncio, da revelação do próprio Senhor Jesus Cristo, no meio dos 7 castiçais, tendo nas suas mãos as 7 estrelas. Ele mesmo se movimentando, até agora, no meio das igrejas, no meio das eras, tendo nas suas mãos, Senhor, os serviçais, os mensageiros, os anunciadores, como nós ouvimos nesta manhã. A mim me compete pregar, Deus fará o resto. Senhor, faz a Tua obra, a Tua boa obra em nossos corações. Abençoa as igrejas dos santos ao redor do mundo. Ó Pai, estamos unidos neles e eles connosco, para Tua honra e glória. Senhor, provê as suas necessidades, abençoa-os nos seus combates, nas suas batalhas, Pai. Abençoa-os no seu dia-a-dia, no seu caminhar. Possam, Senhor, ao redor do mundo, Senhor, os testemunhos ser de tal forma que o Teu nome, Senhor, seja louvado e glorificado e haja, Senhor, permanentemente louvor e glória nos céus, Senhor. E que Tu possas olhar, Senhor, e Te agradar daquilo que Tu tens visto ser realizado aqui. Senhor, esse é o nosso desejo, esse é o nosso pedido. Guia os nossos passos, Pai. Abençoa os nossos corações. Abençoa o nosso testemunho. Senhor, a Tua palavra diz que o nosso testemunho deve ser válido para aqueles que estão de fora. É essa a nossa oração. É esse o nosso pedido. Senhor, abençoa. Abençoa os nossos jovens, Pai. Abençoa-os nos seus estudos, nos seus trabalhos, Senhor, em tudo aquilo que lhes é necessário, supra as suas necessidades. Senhor, abençoa os seus corações, Pai. Dá-lhes uma fé perfeita, Pai. Dá-lhes uma fé perfeita, Pai. Eles precisam dessa fé para combater o bom combate. Encoraja-os, Pai. Abençoa-os, Senhor. Entregamo-nos em Tuas mãos. Livra-nos de todo o mal. Vai ao encontro daqueles que não estiveram aqui nesta manhã. E onde quer que estejam, Pai, sejam poderosamente abençoados. E, Senhor, todo o embaraço, todo o impedimento, Senhor, que os impediu de estar aqui, tenha sido já removido. E não tenha, Senhor, mais possibilidade, capacidade, autoridade para voltar a impedir os santos de estarem
debaixo da luz da hora. Senhor, pedimos isto por amor do Teu nome. Entregamo-nos em Tuas mãos. Livra-nos de todo o mal. E usa-nos, Senhor. Usa-nos para Teu proveito, de acordo com a Tua vontade, para a honra e glória do Teu nome e do Teu reino. Concede estas coisas, Pai, pois tudo pedimos em nome de Jesus Cristo. Pedimos, Senhor, que Te compadeças daqueles que têm estado atribulados, angustiados, enfermos, doentes. Senhor, compadece-te das suas dores e remove-as, das suas enfermidades, da angústia, da tristeza, da insegurança. Senhor, toma em Tuas mãos as nossas vidas. Se connosco por amor do Teu nome. Senhor, Tu levaste cativo o cativeiro. Então, Senhor, que não haja mais ninguém cativo no nosso meio. Cativo do que quer que seja, Senhor. Cura o enfermo, Senhor. Dá vigor ao cansado. Levanta o caído. Salva, se há algum perdido, Senhor. Para a glória do Teu nome. Pedimos estas coisas pela fé na Tua palavra. E ela diz que aqueles que esperam em Ti receberão asas como águias. E caminharão e não se cansarão. Correrão e não se fatigarão. Que assim seja, Pai. Recebe toda a honra e toda a glória. Os nossos corações, Senhor, que saiam daqui rendidos a Ti. Sentindo como aqueles de Emaús, algo de diferente aconteceu nesta manhã. Nós o identificamos. Ele está vivo. Ele vive. Verdadeiramente, Ele vive. Senhor Deus, ajuda os nossos dias, abençoa os nossos lares, por amor do Teu nome. Pois pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém.